Muito mais do que a gente acha, inclusive. As pessoas viajavam mais do que a gente acha, né? Claro que demorava um pouquinho mais, né? O cara passava, ó... Trazia conhecimento de outro lugar para construção, para qualquer coisa, né? E o pessoal, os próprios gregos, eles falavam nos textos, por escrito, assim. Ah, é? Olha, gente, a gente aprendeu isso com os egípcios. Verdade. Tá escrito lá, literalmente. Eles davam crédito, então. Eles davam crédito. Isso. Inclusive, eles achavam que o Egito era o lugar mais incrível que podia ter existido. Eles eram muito, muito... tinha uma reverência muito grande pelo Egito, assim. E então, depois o pessoal vai ter uma reverência com os gregos, né? Com certeza. E daí você vai... Principalmente no iluminismo e tal, né? Essa volta. E essa ideia... Nossa, eu vou puxando outros assuntos, né? Eu sei que a gente ia falar de demônio, mas a gente chega lá. Vamos chegar. Mas a parada que, pra mim, foi uma das coisas mais impressionantes de história, foi quando eu descobri que as estátuas gregas e romanas não eram brancas no passado. Você sabia disso? Eu vi isso, uma colorização. Vê se você acha isso depois pra gente, Homer. Eles fizeram uma simulação de como seria. Cara, eu não fazia ideia nisso. É muito bizarro, interessante. Né? Parece de Lego. Não só as estátuas, como os prédios também, Sim, né? tudo era colorido. Vê tudo branco ou meio terracota, né? Aquela cor meio... Não, e sabia que no século XIX a gente tem registro de gente no Museu Britânico limpando as estátuas, tirando os vestígios de tinta da estátua. Por que você acha isso? Porque eles achavam que era mais bonito. E eles estavam criando... E é isso que é doido, né? Porque cada época do mundo... Tem essas criações também. Tem uma estética, né? Tem uma estética. E a gente acha que é natural, só que tem também influência, né? Você vê foto de São Paulo dos anos 60, talvez, dos anos 70, comparado agora como ele era muito mais colorido. Sim. Os carros. Tudo era mais colorido, Carro né? antes era azul, amarelo, vermelho. Hoje em dia é preto, branco e prata e... Um carro ou outro é colorido. Vermelho, Mas você via nas ruas, era muita cor nas ruas, não só nos carros. As paredes, tudo pintadas. Hoje em dia é essa coisa mais sóbria, né? Sóbria, tudo vidro, cinza. Concreto e tal. Eu gosto que você vai contra. É muito bom. Vou contra aqui. Na minha casa é mais sóbrio, mas aqui... Vem gente... Eu entrevistei autista aqui, né? O pessoal fica... perdendo um tempo aqui, né? É muito divertido. E aí, achou? As estátuas? Estátuas colorizadas. Aqui. Ah, legal. É muito legal porque é isso. E quando a gente fala dessa parada das cores, primeiro que já tinha texto dizendo que as estátuas eram coloridas. A gente adora ignorar texto de outros tempos. Deve ser metafórico isso. Isso. Mas daí alguém foi lá e pegou e raspou as estátuas e fez análise de pigmento. Sim. E essas reconstruções, muitas delas são baseadas na química que eles encontraram de pigmento na estátua. Mas você falou que os caras tiravam a cor porque na época que estavam tirando era mais bonito esteticamente. Tudo. E para criar uma ideia de um passado todo branco. Porque a gente tá falando da Europa em 1800. A branco, cor de pele também. Mesmo. Ah, tá. Não esteticamente ficaria mais bonito. Os dois. E daí uma ideia de superioridade, que a Grécia seria a coisa mais superior que já existiu na face da Terra. E daí essa superioridade tinha que combinar com o que eles achavam que era o mais bonito. Então, coisas coloridas eram do Oriente, coisas... Ah, verdade. Porque o Oriente sempre teve essa coisa, né? De muito padrão de cor, muita... Só que aí você vai olhar pra Grécia e na Grécia também tinha. Aí você vai olhar as igrejas medievais e elas eram uma cor só. Tudo muito colorido na Idade Média. A despeito dos filmes mostrarem tudo bege, que é bem frustrante. Mas não. Eu brinco que não é porque você não tem dinheiro que você não tem senso estético. Então, os camponeses da Idade Média, só porque eles eram camponeses não quer dizer que eles não tinham senso estético, não quer dizer que eles não queriam uma roupa legal, não quer dizer que eles não queriam uma casa enfeitada, cada um ia no seu. Essa pirâmide que era... Isso é muito doido também, que as pirâmides, elas tinham... Na antiguidade, elas tinham pedras brancas. A pirâmide, sim, era branca. E essa ponta era dourada, né? Imagina como que era isso no sol, de longe. Nossa, refletindo, né? Devia ser muito doido. Mas aí o tempo passa, legal que a gente pediu estátua, ele meteu uma pirâmide. Tranquilo, tá? Tô achando as estátuas aqui. Não, mas... Tá chegando. Imagina você trabalhasse numa padaria, né? Vê pão aí pra mim. Chega uma baguete lá. Não, o cara me traz um sonho. Um sonho é bom, né? Pô, me deu vontade agora. Só porque você falou, eu falei, sonho. Mas enquanto ele procura, vamos agora organizar nosso pensamento, então. Vamos. Por onde a gente começa a falar sobre demônios, Lúcifer, Satanás? Satanagens. De onde vem? Ah lá. Essas são egípcias. Você pegou egípcio. Egípcio já é conhecida por ser colorida. Queria estátuas gregas coloridas ou romanas. Não sei o que você vai achar mais fácil aí. Então, vamos lá. A gente falou que os seres humanos, eventualmente, começaram a reparar, eu imagino que desde sempre, mas enfim, repararam que gente legal acontece coisa horrível, gente horrível acontece coisa boa, e daí eles tentaram pensar em lógicas, né? E cada sociedade foi seguindo por um caminho diferente. E a sociedade
que vai depois, né, o judaísmo, que é... Por que eu vou falar do judaísmo? Porque é a corrente que vem depois pro cristianismo, que daí chega na gente. Eles vão olhar e falar, não, então, se pá, tem coisas terríveis que podem acontecer com você por influência externa. Então tem você e tem algo que te influencia. E daí na antiguidade não tinha ainda essa ideia de um mal personalizado. Então o mal, ele existia, mas não tinha tipo uma descrição do mal. Figura. Não tinha uma figura. Isso pra mim foi mega frustrante, porque eu cheguei pra estudar. Eu trabalhei com os manuscritos do Mar Morto, não sei se você já ouviu falar. Já. Tive lá, inclusive, onde foi encontrado. Ai, que chique. Eu não. Olha só, Olha cara. isso, é bom demais. Mano. É muito bom. Não parece que foi de Lego? É. Tipo... Parece que alguém pintou assim, tipo uma tiazinha lá do... dá aqui. Dá tinta guache aqui pra tia. Isso, vou pintar aqui. E isso não só é essa. Imagina uma cidade em que todas as estátuas são assim no meio da rua. Cara, é muito bom, né? É muito bom. E fora isso, as paredes das casas eram coloridas, o chão tinha mosaico. E era uma explosão de cores e padrões, né? É bom que a gente tá num lugar aqui tá bem representado. Bem adequado pra falar sobre, né? Aqui é o resto de todas as civilizações antigas que foram sobrando as coisas. O resto que sobrou. O resto. Pois é. Bom, então voltando pros seres malignos. Eu fiquei frustrada porque quando eu fui começar a estudar, no doutorado, né? Eu lembro até, eu fiquei super nervosa de falar com a orientadora. Falar, e aí, posso estudar demônio? E ela foi super claro, imagina. E daí eu descobri que no mundo acadêmico não tem nada demais, assim. Tem gente que estuda demônio. Você falando de preconceito? É um tema normal. Ninguém acha isso um tema estranho ou esquisito. Esquisita sou eu, não o tema especificamente. Mas... então eu fiquei mega nervosa e tal. E eu esperava encontrar, de novo, eu venho do RPG, eu joguei Magic, Panza, eu esperava encontrar ali o Grimório, né? Sim. Esperava encontrar a descrição, o demônio tal, faz tal coisa, o demônio... Livros esquecidos. Eu tava muito animada. E tal. Não. Mas não tem? Não nos manuscritos do Mar Morto. Ah, não, no manuscrito do Mar Morto não, mas existem histórias. Existem, mas é mais posterior. Então, nesse momento... Estamos falando em quê? A gente tá falando aqui de 2000 e poucos anos atrás, assim. Não, a gente tá falando o quê? 50 anos depois de Cristo? Não, antes. Antes de Cristo? Antes de Cristo. Antes de Cristo. A gente tá falando aqui... A gente chama isso de Segundo Templo. É mais ou menos... Eu vou colocar... Né, mais ou menos 500 antes da Era Comum, até 70 na Era Comum. Todo esse tempo... o Segundo Templo, que é literalmente quando tem o Segundo Templo em Jerusalém. Tá bom. E daí em 70 ele é destruído e daí acaba o Segundo Templo, né? E a gente eu uso assim essa coisa de antes da Era Comum, depois da Era Comum ou Era Comum, porque é uma das... Ultimamente, no mundo acadêmico, o pessoal se usa mais isso do que tirou-se um pouco... depois de Cristo. Tirou um pouco essa ideia de Cristo. Ia ser. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa, tá. Então... A marcação do tempo é igual. Por enquanto, sim. Estamos no mesmo ano. Tá. Embora tenham questões aí. Mas depois a gente pensa nisso. Total. O cálculo foi feito errado, né? O cálculo foi feito errado. E quantas vezes mudou o calendário nesse período? Verdade. Nos últimos 2000 anos, a gente mudou de calendário várias vezes. É mó rolê calcular data antiga. Mas você acha que tem diferença de anos ou meses? Não sei. Acho que os dois, depende. Parece que tem 3 anos, talvez, diferente. É um erro, né? Tem vários... Enfim, mas é difícil. Calcular tempo é difícil. Eu só aceito que... Ok. Tá bom. Mas então, nesse período, a gente tinha já a ideia de mal. Existe algo que é mal. Embora definir o mal é um problema. Até uma piada muito longa das pessoas me perguntarem, né? Tipo, defina o mal. Aí eu falo, então, né, gente? Mas eles acreditavam que o mal... estava incorporado dentro do ser humano? Não. Era algo que estava do lado de fora. E é interessante porque nesse começo você tem uma ideia que tanto seres incorpóreos e invisíveis, sei lá, quanto pessoas más meio que estão numa categoria junta. Eles são os filhos das trevas. Acho bom demais esse nome. Não, inclusive... Deve ter filme, um monte de coisa... Com esse título. Não, você colocar Filho das Trevas, com certeza vai aparecer alguma coisa. Né? Bom demais, Filhos das Trevas. É um negócio sinistro. E daí você tem os Filhos da Luz, que seriam aqueles que seguem Deus, e os Filhos das Trevas, que seriam aqueles que são maus de alguma forma. E a influência dos Filhos das Trevas, especialmente esses incorpóreos, te faz ficar doente. Essa é uma das principais coisas nos textos mais antigos. O que a gente chama de demônio hoje, nesse começo, são essas influências que fazem você ficar doente de várias formas.
dor de cabeça, dor de dente, alguma doença que você morre. Sim. Tudo isso era atribuído a seres malignos. Mas não é também que as pessoas eram burras e achavam que é só o ser maligno. Não, eles tinham... tentavam se cuidar também. Sim, tinham várias questões, mas normalmente era tipo, toma esse chá dessa planta e reza pra isso daqui. E faz essa oração aqui. E daí eu encontrei Foi muito frustrante, porque eu achava, né, que eu ia ter tudo certinho. Eu não tinha tudo certinho. Tinha essas descrições muito vagas do que era. E eu fui entendendo, porque cada texto era de um jeito, eu fui entendendo que não tinha... Assim, não tinha o saque central do judaísmo da antiguidade para todo mundo dizer, então, gente, o padrão é esse, todo mundo vai seguir esse. Não existia. Na verdade, existem muitas vertentes, não só do judaísmo, como várias outras religiões, porque por mais que as pessoas viajassem, a galera não tinha como se comunicar tão rápido. Em cada região, você tinha influências ali outras, e as pessoas iam interpretando diferente. Então, você tem... É muito difícil dizer, como era o demônio na antiguidade. Porque... cada lugarzinho que você vai ter algumas diferenças do que é. O que todo mundo mais ou menos concorda existem coisas ruins que te fazem ficar doente ou que te fazem se afastar do caminho. E fazer coisas ruins também? Fazer coisas ruins. Quando você mata uma pessoa, você é influenciado pelo mal? Ou não, nesses textos é menos não isso. Tem essa ideia. Não, é mais o tipo, se você não segue as leis de Deus, você... pode cair sob a influência desses seres, mas não necessariamente do mal. E daí, claro, você vai começar a organização do que é esse mal. Que daí depois, no Novo Testamento, vai estar bem mais organizado já. No Novo Testamento você vai ter mais a ideia de exorcismo, você vai ter a ideia de coisa. E é interessante porque na Antiguidade você tinha pessoas que... pagãos, né? Pessoas que não eram cristãs e tal, que falavam, o melhor exorcista é um judeu. Chama um judeu. Você tá precisando de um exorcismo, chama um judeu. Eles faziam esse papel. Pelo menos é o que os textos dizem pra gente, né? Que daí esse é outro problema de história, né? Eu acho que historiador é o pior tipo de gente pra fazer conteúdo, que a gente adora falar, não, talvez, depende, mais ou menos. O que sabemos até agora Isso, de acordo com as fontes. Isso. Mas é porque tem coisa que a gente nunca vai saber. A gente tem uma probabilidade, sei lá, 80%, 90% de chance que fosse assim. Porque a gente tem um texto, porque a gente tem um vestígio arqueológico, porque a gente soma todas essas ideias e chega numa conclusão. Mas certeza absoluta não tem como ter. Porque 2000 anos atrás, né? Pois é. E eu acho que nem que inventasse uma máquina do tempo dava pra ter certeza. Mas o fato é que, nesse começo, então, você tem algumas figuras já, tipo Mástema, Belial... e que são vistas como ruins, mas é muito doido porque a palavra Belial, por exemplo, ou a palavra Mástema, são palavras em hebraico. Então, e em hebraico não tem letra maiúscula, pelo menos não do hebraico antigo. Então, e não tem ponto final também, não tem pontuação no texto, às vezes. E daí, como que você sabe se isso é um nome próprio ou não? Porque fala o anjo de Mástema. Pode ser nome próprio, pode não ser nome próprio. E aí, como sabe? Não sabe. Na verdade, você vai ali no contexto, vê se está sendo utilizado como se fosse um nome próprio ou não. O que é isso? Essa é a imagem do Belial. É contemporânea. Uma representação, né? Porque é isso. Nos textos antigos não tem imagem nenhuma. Tá. Para não dizer que não tem imagem nenhuma, tem um manuscrito do Mar Morto, 11 que é 11, que tem uma frase, porque eles todo quebrado, né? Manuscrito é um negócio... A gente encontrou pedacinhos. Para as pessoas terem uma noção... Dá uma olhada, a foto do manuscrito do Mar Morto, ele todo coladinho, meio umas partes que faltam. Então você vai achar aí. Para vocês terem noção, gente, são cerca de 15 mil fragmentos. Que dão mais ou menos 900 textos. Então, assim, é como pegar um livro... É um quebra-cabeça. Picotar. É um quebra-cabeça que você não sabe qual era o quebra-cabeça original. Você não tem a caixinha. Não, e você tá faltando peça. Então, tá faltando peça e você não tem a caixa com a figura que vai montar. Não, inclusive, a gente sabe que o pessoal que trabalhou no começo montando esse quebra-cabeça não dava conta de ficar muito tempo, que dava uma pirada, assim, na cabeça. Mesmo? De ficar lá o tempo todo. Imagina, dias e dias e dias com os papelzinhos, pedacinhos desse tamanho. E, enfim, mas então, no 11 que é 11, que é... eu já falando as coisas. Esse é um que tá bem bonito. Esse tá faltando um pouco pedaço. Eu acho que esse daí tem as linhas. Eu ia falar que era o rolo de Isaías, mas tá com as linhas, eu não tenho certeza se é o rolo de Isaías.
Mas depois você... Mas tem mais, viu? Bem mais... Vou pegar outros aqui. Quebrado, coloca os mais quebradinhos. Os que eu trabalhei eram todos bem quebradinhos. Os meus bebês. Eu falo que são os meus manuscritos, né? Não tem nada de meu. Mas num dos manuscritos, 11 que 11 é o nome dele, porque a gente coloca esse nome pra facilitar, que não parece facilitar a vida de ninguém, mas eu juro que facilita, porque, 11 é o número da caverna onde o manuscrito foi encontrado, que significa que é de Qurã, e o outro 11 é o número do manuscrito em si. Então eu consigo saber de onde é. Entendi. Nesse tem uma descrição que fala de um ser, e que fala assim, o seu rosto é um rosto de... Tá quebrado, esse pedaço não tem. Putz. Tava esperando ela falar e não temos. Eu sei, não tem. E daí na linha seguinte fala, esse daí já tá um pouquinho mais... já tá mais quebrado. Mas não é a imagem que veio na cabeça quando eu visitei lá o museu e tudo mais. Tem uns bem escuro, marrom escuro, todo fragmento. Parece um mapa mundo antigo, sabe? Parece. Não, porque é couro, né? É couro, né? É couro. O pergaminho é couro. Verdade. Assim, tem um ou outro manuscrito que é papiro, mas a média deles é couro, então escurece, né? Couro escurece. Inclusive tem vários deles que a gente só consegue ler com foto com ultravioleta e coisas do tipo, assim. Pra mudar a resolução e o contraste. Isso. Né? E daí, continuando a descrição, o seu rosto, né? A sua face é uma face de... sei lá o quê. Algo. E seus chifres são chifres de sonho. Ou de ilusão. A palavra pode ser traduzida como sonho ou ilusão. Só que você concorda comigo que chifre de ilusão ou chifre de sonho não é um... e não é uma descrição física, né? Não. É uma descrição muito mais... esse aí, por exemplo, é um papiro. Olha, tudo chiapado, né? Por isso que eu... Quer ver como... Pra quem tá vendo a gente saber impressionar as pessoas, olhar pro manuscrito e falar, isso é um papiro, isso é um pergaminho. No papiro, se vocês olharem ali, dá pra ver bem as linhazinhas das fibras. Verdade. E no couro, se você olhar bem de pertinho, você vai ver os poros. Entendi. Então, fica aí a dica para as pessoas reconhecerem. Esse é um papiro, isso não tá em hebraico. Enfim, aí... então, não é uma descrição física. E daí, quando eu li isso, eu falei, cara, eles não estão preocupados em descrever fisicamente. Isso é uma coisa que eu quero saber. O pessoal da antiguidade não tá nem aí para essa descrição física. O que eles querem é outras coisas. E daí... Aí que eu fui, respirar fundo, doutorado, né, gente? 4 anos e meio desse negócio. Aí eu fui respirar fundo e tentar entender e falar, ok, então o mal pra eles, a despeito de ter uma coisa que é de fora e tal, não é super personificado do jeito que a gente imagina. Não é tipo Pokémon de demônio, que vai ser depois, né? Não tem isso ainda. Fora isso... hierarquia e tudo mais. Não, nada disso. Isso tudo vem depois, isso é tudo Idade Média. Ali, nesse começo, é mais as pessoas tentando entender o que acontece de ruim na vida delas e como que é. Mas tem uma ideia de anjos, por exemplo, nessa época? Tem. E não tem a contraparte? Não. De anjo caído? E a gente chega no outro ponto interessante. Porque você tem nessa época já um livro muito famoso. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!